Bom dia, então eu sou a professora Dolores, né? Meu sinal é este. Aqui nós temos o professor Adriano, o sinal dele é este. Hoje a gente está aqui para mostrar para vocês e até tirar dúvidas, né? Uma dúvida e uma curiosidade a respeito da pessoa com surdez, tá? Que é com relação à direção, né? Então sempre as pessoas têm dúvida. A pessoa surda, ela guia um carro, ela dirige, né? E o professor Adriano está dizendo, sim, claro que sim, né? A pergunta que eu vou fazer para ele é quantos anos você já tem carteira de habilitação? 17 anos, tá? E vocês podem observar também que nós estamos parados agora, né? Estacionados, estacionado, assim, porque durante a direção ele não vai poder tirar a mão do volante para estar conversando o tempo todo, né? Então por isso a gente está explicando, né? Evita, porque para atrapalhar a gente procura fazer tudo dentro da regra, é o que ele está dizendo, dentro da regra do trânsito, tá bom? Então eu vou falar em alguns momentos, também em alguns comentários em relação à legislação, e aí depois quando parar novamente, quando a gente estacionar, ele vai fazer uma outra fala. É isso. Existe a lei de trânsito, da acessibilidade, da questão de ter o intérprete no processo seletivo, tanto o psicológico, e como em todo o processo teórico, também na prova teórica, já temos isso garantido em lei, tá? Durante as avaliações, o intérprete também nos acompanha, tá? Então, mas é muito necessário a questão visual, tá? Então, não existe nenhuma estatística dizendo que pessoas surdas se envolvem mais em acidentes. Tá? E o que o professor Adriano também disse, mas ele falou bem rápido e por isso que eu vou falar agora, sobre a questão da atenção visual ser cerca de 90% é o que mais conta numa direção. E a questão visual a pessoa surda tem. Então, quando se questiona, né, será que o surdo pode dirigir? Claro que pode, porque a atenção visual é cerca de 90% mais importante do que a auditiva no trânsito. Vamos lá então, vamos fazer um passeio. Bom, eu vou falar aqui um pouquinho mais de algumas questões que eu estou me lembrando, né? O professor Adriano só vai estar observando, porque ele está dirigindo. Ok. Então, o professor Adriano citou a questão da legislação em relação a ter o intérprete, né, no processo de avaliação, no processo psicológico, lá na prova teórica, né? Antes eles já conseguiam isso nas autoescolas, mas agora já é garantido por lei mesmo. Então tem uma resolução, na verdade, do CONTRAN, que é o Conselho Nacional, né, de Trânsito. Ele é de outubro de 2015, então bastante recente, mas mesmo antes eles já conseguiam ter o intérprete, mas agora isso é garantido por essa resolução, tá? Então, porque isso facilita para ele na questão de acessibilidade, né, de comunicação. Então isso já é uma coisa legal. A outra dúvida também é quais veículos a pessoa surda, né, dirige, que eles com relação à lei. Então é moto e carro de passeio, né? Porque, por exemplo, então carros que envolvam passageiros, mais pessoas, por exemplo, ônibus, caminhão ou coisas assim, não. Então só moto e carros de passeio. Ok. Ele parou um pouquinho agora para poder fazer um comentário, então a gente está estacionado. Com relação, ele quer falar também com relação ao adesivo, o uso ou não do adesivo. Que muitas vezes na lei ele está dizendo que a gente tem que usar o adesivo, mas eu acho relativamente perigoso, porque sinaliza que nós somos surdos e muitas vezes nos expõe a maiores perigos de assalto ou coisa assim. Então nós somos conscientes, a gente tem a carteira, a gente sabe da questão da exigência do selo, mas a gente acha complicado. Então não haveria necessidade de sinalizar que nós somos surdos, na minha opinião, é o que o professor está dizendo, né?
O segundo ponto que a lei nos obriga, por exemplo, com relação aos policiais, né? Tá, policiais de trânsito, isso, Ou blitz, por exemplo, nas blitz, né? Quando acontece blitz, e muitas vezes a gente vai lá, abaixa o vidro e a gente diz, eu sou surdo, e a pessoa continua falando com a gente. Então, não há essa comunicação por parte dos policiais de forma geral, né? Muitas vezes, então é simples, a gente consegue se comunicar de uma maneira com gestos, quando ele pede a documentação, por exemplo, e tudo mais, tá? E às vezes há aquela desconfiança se a gente vai se envolver num acidente ou não, mas isso não é real. E o que eu acho bastante importante também, cobra-se bastante de nós, enquanto pessoas surdas, mas ainda falta muito essa questão da comunicação para os policiais e de forma geral, que isso facilitaria bastante a compreensão, tanto para que a gente possa se explicar, ou também para que eles possam entender as necessidades. E muitas vezes isso nos deixa ansioso, nervoso em algumas situações, né? E assim como eu sou a pessoa surda, ela não escreve também, nem sempre ela tem domínio da língua portuguesa escrita. É possível, mas nem todos têm esse acesso. Então às vezes as pessoas pedem para que nós escrevamos, mas a gente escreve como L2, como segunda língua, né? Então há essa preocupação com relação à comunicação. Mas eu acredito que isso já tem melhorado bastante e que futuramente a gente vai ter esse acesso. Isso faz parte de um projeto que se chama Minutos Especiais, tá? Que esse projeto é para justamente ir mostrando algumas curiosidades ou tirando dúvidas e mostrando também o trabalho da Secretaria de Educação de maneira geral. Nesse caso é mais uma questão de curiosidade, mas também sobre o trabalho nas escolas, junto com as crianças com deficiência e todo o trabalho de maneira geral da Secretaria Municipal de Educação. Tá? Então é o projeto Minutos Especiais, só explicando por que a gente está fazendo. Ele vai ser postado, hospedado no site, né, Marcelo? No YouTube. No YouTube. O Marcelo está aqui atrás com a gente, quem realiza a produção dos vídeos, né? E também que teve a ideia de criar esse projeto e a gente está fazendo ele acontecer. Então vai colocar no YouTube, vai ter hospedado lá e vai ser divulgado para que as pessoas se inscrevam, né? Para poder tirar essas dúvidas, aprender, especialmente professores, tanto da rede geral, pode ser da rede municipal, estadual, Brasil de forma geral, na verdade. Então é para que a gente possa ajudar a divulgar o trabalho e tirar dúvidas, né? Nós vimos no vídeo, né, do Surdo no Volante, o professor Adriano comentando a dificuldade que eles têm muitas vezes no trânsito, por exemplo. É uma situação. Na verdade, essas dificuldades eles vão ter em vários setores, né? Mas no trânsito, de quando ele é abordado numa blitz ou num guarda pede para parar, dessa questão da não comunicação. Quando ele diz, eu sou surdo, eu não, pro guarda, né? Lá pro policial. E o primeiro intuito dessa pessoa é, lógico, escrever. Então, se ele não compreende, então eu vou gesticular, fazer algum gesto ou escrever. Mas, querendo ou não, essa comunicação improvisada, vamos dizer assim, não contempla, né, tanto a necessidade dessa pessoa. Então, muitas vezes ele se sente injustiçado, ele não se sente compreendido. E daí a importância do aprendizado da língua de sinais pela comunidade de maneira geral. Então, muitas vezes no setor, se uma pessoa souber, já ajuda, né? E assim, tentar compreender um pouquinho o que é essa língua de sinais. Que elas não são apenas gestos, não são apenas apontamentos, mas é uma língua completa que para essa pessoa surda é a primeira língua. E a língua portuguesa, mas por que ele tem tanta dificuldade com a escrita da língua portuguesa? Porque para a língua portuguesa é a segunda língua para ele. Assim como para nós temos dificuldade de aprender língua de sinais, que nesse caso para nós é o inverso, é a segunda língua, para a pessoa surda, a primeira língua então, língua de sinais, e a segunda língua, língua portuguesa. Ele é plenamente capaz de aprender essa língua? Claro que é,
Só que vai depender do acesso que ele teve para o aprendizado dessa língua. Então, assim, fica um apelo, uma sugestão para as pessoas que também verem o vídeo se sentirem um pouco mais interessadas ou tentar procurar um curso para poder fazer e aprender um pouco mais dessa língua, porque acaba que as pessoas surdas, elas se viram, dão conta nos vários locais que elas vão, mas na maioria das vezes elas não se sentem atendidas e não são mesmo atendidas na necessidade dela. Muitas pessoas perguntam, será que a língua de sinais ela é universal? Eu vou aprender essa língua, posso ir para qualquer outro país e encontrar uma pessoa surda? Também não, né? Porque o próprio nome da língua é Língua Brasileira de Sinais. Isso já nos sugere que em outros países será, por exemplo, a língua americana de sinais, a língua francesa e assim por diante. E é disso que faz dela justamente uma língua, porque ela vai desenvolver dentro de um grupo que tem a necessidade dessa comunicação e se torna cultural também. Tá? Num próximo vídeo nós entraremos em mais detalhes e até daremos alguns exemplos da língua e até mesmo ensinando alguns sinais básicos para o dia a dia. Tá? Então fiquem conectados no canal, acompanhando os vídeos que nós falaremos futuramente novamente sobre a língua de sinais.